Olá, nosso tema de hoje é o programa Farmácia Popular. A oposição afirma que milhões de brasileiros podem ser prejudicados com a redução do atendimento, mas o governo alega que milhões de reais estavam sendo desperdiçados em prejuízo dos objetivos do programa. Para conversar sobre esse assunto, Cidadania recebe Cleonice Lisbeth Gama, coordenadora do Farmácia Popular do Ministério da Saúde. E como jornalista convidada, temos aqui Débora Brito, da Agência Senado. Seja bem-vinda, Cleonice. Débora, eu passo a você a primeira pergunta. Cleonice, conta pra gente um pouco do histórico, né, do programa da Farmácia Popular. Então, o programa ele nasceu em 2004, através de uma lei, a 10.858, e é uma lei que possibilitava a Fiocruz disponibilizar medicamentos para a população, através de convênios. Essa lei ela foi regulamentada posteriormente por um decreto e em 2006 surgiu a farmácia popular na modalidade aqui tem, com a rede privada. Então, a gente tinha dois modelos de farmácia, com uma parceria com estados e municípios e uma parceria com as farmácias privadas. Esses modelos foram evoluindo ao longo do tempo, o elenco de medicamentos foi sendo ampliado regularmente, nós tínhamos elencos diferenciados para as unidades próprias e para as unidades privadas. O valor dos medicamentos também tinha um preço de referência diferenciado. Os da rede própria eram em função estritamente do preço de aquisição e distribuição pela Fiocruz e era chamado um preço de dispensação. E nas unidades privadas nós temos um valor de referência estipulado pelo Ministério da Saúde com base nos valores praticados no mercado. Eu acho que a gente precisa talvez mostrar um gráfico aqui do que é o programa por definição. Para que depois a gente evolua e você explique melhor esses preços diferenciados, claro. Entender o que é, enfim, para entender o que é de graça e o que não é. Quando o programa surgiu, a proposta era que 25 medicamentos, dos 25, 14 seriam gratuitos e 11 com descontos de até 90%. E já o que era já de se esperar, que os mais procurados eram hipertensão, pressão alta e para diabetes, correto? Na verdade, isso é o que nós temos hoje na rede Aqui Tem. Quando o programa surgiu, ele veio para ser complementar à atenção básica e com os medicamentos na modalidade copagamento. Então, o usuário, ele pagaria um percentual desses produtos a um valor bem baixo. E é como eu falei antes, ao longo do tempo o programa veio se modificando. A gratuidade ela começou a partir de 2011, especialmente para essas patologias, hipertensão e diabetes, que são as mais prevalentes no país. Agora, se a gente der uma olhada nesse quadro aqui, a abrangência nacional, eu vou te perguntar se esses são dados de hoje. 48 milhões de pessoas de brasileiros são atendidos, homens e mulheres, 31.078 farmácias são cadastradas, estão atividades, isso corresponde ao número de atividade ou não? Sim, ao número de atividade. Certo. E dos 5.570 municípios, são aí 4.342. Que comentário você faz, Débora? Quando que o governo começou a perceber que o programa Farmácia Popular não estava atendendo da forma adequada e vocês decidiram mudar o programa? Porque o programa sofreu uma mudança recentemente, né? Sim. Como é que foi esse processo? Então, como eu falei antes, o programa começou com as unidades da rede própria. E aí foram eleitos alguns municípios do país e a meta para as unidades próprias eram em 600 municípios. A atividade máxima que a gente teve foi em cerca de 550 municípios e, às vezes, por própria restrição do município, falta de estrutura, falta de farmacêutico. Isso que altura, mais ou menos? 2000 e quanto? De 2010 para cá, porque começou do zero, foi evoluindo, depois teve um platô e aí veio decrescendo. Então, com esse panorama, o Ministério da Saúde resolveu reavaliar esse tipo de modelo. E aí, considerando que nós tínhamos, em 2016, 2017, menos de 400 municípios com as farmácias abertas, em funcionamento, atendendo a população, foi
avaliado essas unidades e nós tínhamos um valor de 100 milhões dispendidos para a manutenção dessas unidades e dispensação de medicamentos e atingindo apenas uma parte da população. Então, essas unidades estavam presentes em menos de 1% dos municípios e atendiam uma população, um número bem menor do que a rede privada. Mas se fossem 600 farmácias, chegasse a atingir 600, seria mais ou menos um pouco mais de 10%, 11%, 12% dos municípios, não seria isso? Sim. E como é que, então, houve, na verdade, um decréscimo até 1%? Sim, porque nós tínhamos... Elas foram fechando, as farmácias? Sim, foram fechando. E aí também é uma iniciativa complementar à atenção básica. E os medicamentos da atenção básica, eles são de financiamento tripartite, eles envolvem as 3 esferas de governo, municipal, estadual e federal. Esse modelo ele é estritamente federal. E aí, desses custos, o Ministério da Saúde entendeu que ele podia redistribuir melhor para os municípios. Então, foi uma decisão da Comissão Intergestores Tripartite de deslocar, então, esse orçamento, esse financiamento, que atingia poucos municípios, para distribuição para todos os municípios do Brasil. E aí a gente teria um maior acesso, né? Isso, um reajuste de valor. De quantos milhões nesse reajuste, né? Que começou com quanto e aí vocês estão tendo uma economia de quanto? Na verdade, não é exatamente uma economia, a gente realocou o mesmo valor. Eu não deixei de utilizar esse orçamento. Na verdade, se a gente prestar atenção aqui no... Ele foi rateado para os municípios. O programa... Explica pra gente esse rateio. Sim, então... Esse dado aqui, como era o programa, 20% era para a compra de medicamentos e 80% para o sustento das farmácias próprias, né? Isso, então aqui a gente está falando das unidades em parceria com estados e municípios, e aí tinha a questão do valor dos medicamentos e o valor de toda a infraestrutura da farmácia. E aí, dentro desses valores, 80% correspondiam ao repasse de manutenção, para o aluguel, para a luz, para a energia, para incremento dos recursos humanos. E de medicamentos, efetivamente, até porque eles são adquiridos a um preço bem menor do que no mercado, correspondia a 20%. Débora, você comentou comigo que o projeto inicial seriam farmácias próprias, como se farmácias do Estado, né? Do Estado e que haveria até concurso para as pessoas trabalharem nessas farmácias, né? A gente realizou uma pesquisa e em 2004, né, quando o programa Farmácia Popular ele iniciou, esta era a proposta inicial oferecida pelo Conselho Federal de Farmácia. Como é que foi? Ele foi modificando ao longo do tempo, porque o que eles falaram para a gente era que a proposta era comprar prédios próprios, terem prédios próprios para essas farmácias, justamente para não ter esse tipo de gasto, né, com aluguéis, com terceirização de funcionários, serem pessoas concursadas. E aí, por isso, o programa ele foi sendo muito oneroso para o Estado. Que se o programa ele fosse da forma como eles falaram lá em 2004, que talvez ele fosse talvez não, ele seria um programa mais barato para o Estado, né? Não tão oneroso igual está hoje. Ele começou com 200 e poucos milhões, agora está quase em 3 bilhões. Eu acho que quando você sai pelas ruas aqui de Brasília ou qualquer outra cidade do país, você tem uma farmácia particular, privada, quase uma encostada da outra, às vezes até ruas mesmo, quase de farmácias, né? Só que seriam farmácias próprias do governo, seriam centros de saúde, né, com essa distribuição gratuita de remédios, né? O que aconteceu para isso não ter ocorrido? Então, lá no início, começou realmente com unidades próprias com financiamento da União, através do gerenciamento da Fiocruz. Então, foram escolhidos alguns municípios pelo porte, pelo padrão socioeconômico, enfim, localidades que necessitariam de um incremento na assistência farmacêutica, na questão do acesso a medicamentos, que era o planejamento inicial desses 600 municípios. Então, tem algumas unidades
que funcionaram por muito tempo com financiamento exclusivo da União e exatamente isso, recursos humanos também concursados, contratados pela União. Toda a estrutura era da União e trabalhando no município. E aí o programa foi se desenvolvendo em parceria com estados e municípios. Aí você já começava a ter um prédio que era do município ou do estado e um funcionário que era do município ou do estado. Mas a administração continuava da União, os sistemas de informação, todo o layout, toda a padronização. Isso a gente tinha em todo o país. Só que, de novo, você atingiu um número mais limitado de pessoas. O programa Aqui Tem veio para dar mais capilaridade ao acesso. Aqui porque Tem era aquele anúncio que colocava nas farmácias privadas, dizendo que aqui tem farmácia popular. Quer dizer, isso, já aproveitava já muito mais, de forma muito mais racional, aproveitava uma estrutura que já havia, não gerava despesa para a União, tinha que pagar funcionário de uma farmácia privada. Exatamente. E até por essa própria discussão de o quanto custa eu levar o medicamento até o usuário. Eu preciso montar toda uma estrutura, que era a rede própria, e por que não aproveitar uma rede que já está instalada? Mas o valor do medicamento é diferente, né? O valor do medicamento na farmácia privada é diferente do valor que o governo compra da farmácia própria. Aí a gente cai no seguinte, eu caio na seguinte pergunta. Quem é contemplado pelo programa? Quem está habilitado a receber remédios via farmácia popular? Qual é o critério? Qualquer pessoa, não? Qualquer pessoa, em qualquer parte do país, ela só precisa... Não precisa comprovar que é pobre, que tem baixa renda? Não é. É um programa de saúde, de acesso universal, ele não tem restrição de renda. Mas precisa da receita, não? Precisa de um documento da pessoa e uma receita médica. Pode que ser uma comprove receita de aquele hospital tratamento. Público, privado, médico particular, qualquer uma vale? Sim, tanto faz, as duas valem. E veio especialmente para casos em que as pessoas muitas vezes não têm acesso à consulta no SUS e aí conseguem pagar um plano popular, conseguem a consulta, mas aí falta o dinheiro para comprar o medicamento. Então, a farmácia popular também veio contemplar essa lacuna, né? De dar um fôlego para o orçamento familiar para a questão da saúde. As doenças são contempladas pelo plano? Quais são? As doenças mais comuns da população, que é a hipertensão e diabetes disparado. E depois veio para os problemas respiratórios. Então, a gente tem medicamentos gratuitos para asma e tem dos medicamentos de copagamento, que ainda se mantém, para mal de Parkinson, que é um tratamento de um custo mais elevado, e glaucoma, que está associado a diabetes, dislipidemias, que também está associado a hipertensão e diabetes, e também temos os contraceptivos, copagamento, e temos medicamentos para rinite, né? Que é da questão respiratória. Vocês têm convênio com os laboratórios nacionais, com o Fiocruz, por exemplo? Não é um convênio direto. Na verdade, o papel da Fiocruz era de administrar a questão da rede própria. E aí, a Fiocruz poderia comprar de laboratórios públicos ou privados para fazer o abastecimento da rede. Agora, eu acho que o papel do jornalista é, em primeiro lugar, defender os interesses da população, mas também deve ser tranquilizar a população, o telespectador. As críticas que dizem que o programa vai acabar, como você responde? Então, o programa, ele já é consolidado, ele existe há mais de 10 anos, nós estamos em 2018, ele está aí completando quase 12 anos. Pelos números, nós já vimos que ele já atendeu mais de 48 milhões de pessoas, esse é o número acumulado ao longo desse período. Por mês, nós atendemos cerca de 10 milhões de brasileiros. Seria extremamente complicado eu tirar esse serviço sem colocar um outro em troca, né? Então, na verdade, esse risco, ele não existe. O que houve foi uma remodelação de acesso, né? Foram desabilitadas as unidades de rede própria e o orçamento, ele não foi nenhuma economia, ele foi uma realocação de recursos para a farmácia básica. A gente tem um dado aqui justamente sobre o orçamento. Eu queria que você
desse uma olhada aí e comentasse. Então, ali, ó, 3 bilhões, né? Desse valor, quanto o governo ele tem uma noção, assim, quanto que vai investir por ano no farmácia popular? Como isso é calculado? Qual o valor, né, de farmácia do Ministério da Saúde? Sim. Para falar sobre isso, eu vou resgatar um pouco do histórico, que quando começou o programa, o orçamento era em torno de 200 milhões, e aí ele se manteve nessa faixa, 200, 300 milhões, até 2011. Quando começou a gratuidade, eu tive mais acesso aos medicamentos, então mais pessoas acessaram as farmácias para adquirir esses medicamentos, então eu tive um volume muito maior, e eu tinha mais empresas credenciadas. Então esse orçamento ele pulou de 200, 300 milhões para depois 1 bilhão, 2 bilhões e agora 3 bilhões. E o 3 bilhões... Por esse histórico, eu já estou vendo que não houve contingenciamento, né? A gente vai estar realmente ampliando o acesso. Houve um reajuste aí de um ano para outro, de 2017 para 2018, 13% a mais, né? Então, e se a gente vai pensar que num ano, né, num momento da história, que todo o orçamento está sendo cortado, a farmácia popular tem um incremento de 10%, também já é um sinal de que não existe um contingenciamento, né? Existe algum estudo do Ministério da Saúde mostrando que realmente a farmácia popular ele tem evitado internações ou as pessoas têm ficado mais doentes, algo do tipo? Existem. Até, inclusive, porque o programa ele é frequentemente monitorado e auditado pelo Tribunal de Contas da União, e uma das críticas mas tanto investimento está dando retorno? Qual é a efetividade? Qual é o benefício, afinal, para a saúde das pessoas, né? Para a saúde da população? E aí já foram desenvolvidos estudos fora do Ministério da Saúde e tem estudos do Ministério da Saúde em andamento que já tem alguns resultados preliminares que falam dessa queda de internação e que a curva ela realmente se interpõe com o crescimento da gratuidade e a queda nas internações, que é um custo bem maior do que o acesso a medicamentos, né? Bom, se vocês estão com previsão de 13% a mais para 2018. Vocês têm algum plano também de expandir mais o programa, de aumentar, sei lá, talvez acrescentar mais medicamentos, ou então... como é que vocês estão vendo o programa daqui para frente? Então, neste momento, nós temos 35 mil empresas credenciadas. Nem todas estão ativas por questões administrativas, por questões de regularidade documental, ou até pelo próprio monitoramento do programa, pelas auditorias que são feitas e pelo controle interno. Mas eu tenho 35 mil empresas já cadastradas e que atendem essas 10 milhões de pessoas por mês. E eu tenho 25 medicamentos fornecidos, né? Que dá mais de 33 apresentações. Isso que nós temos no momento. Para o futuro, a gente pensa rever alguns critérios de credenciamento, rever a própria distribuição dos municípios, a abrangência. Eu tenho uma concentração em algumas cidades, tem outras cidades que não têm, né? Tenho mais de 1.000 municípios que não têm esse convênio. E a gente está avaliando internamente, sim, essa ampliação do elenco, uma inclusão de outras patologias, talvez. Então, tem estudos em andamento, sim. Existe alguma auditoria sendo feita do programa quando as farmácias elas são cadastradas, porque agora são farmácias privadas, né? Existe alguma auditoria para ver se elas estão fazendo o programa da forma correta, não tem nenhum problema de fraude, algo do tipo? Sim, existe. Na verdade, esse monitoramento ele é feito de forma regular e ele começa desde a própria regulamentação do programa, né? Nós temos a Portaria 111 de 2016, que é a última versão. Ela fala desde os critérios de credenciamento da empresa, então ali eu já vou filtrando algumas irregularidades, tem que ter uma regularidade fiscal, uma regularidade sanitária, e a partir daí a empresa está autorizada a vender os medicamentos e ser ressarcida posteriormente pelo Ministério da Saúde. Nesse processo de autorização de vendas, o Ministério tem todo o controle de cada venda que é efetuada, e ele pode, a qualquer momento, monitorar essas vendas, solicitar esclarecimentos para as empresas e aí dar os desfechos que forem cabíveis, né? Desde a aplicação de uma multa até o descredenciamento.
Esse credenciamento é direto do proprietário da farmácia ou do dono da cadeia de farmácia com o governo? É uma relação convenial, né? Ela assina um termo de adesão e até em função de nós termos uma abrangência nacional e a gerência do programa ser centralizada, ser federal, nós temos um parceiro terceirizado que faz essa análise documental do credenciamento, que faz em loco, né, nos municípios das farmácias. E aí, esse credenciamento passa pelo aval do Ministério da Saúde, publicado no Diário Oficial, para a empresa passar a funcionar. Quem compra os medicamentos é o dono da farmácia ou é o governo que compra e fica lá em consignação? É o próprio dono da farmácia. Dentro do elenco disponível, a farmácia pode escolher de quais empresas ele vai ter o medicamento para fornecer. O Ministério da Saúde não tem gerência sobre o estoque de medicamentos das empresas. E o usuário também pode escolher qual medicamento ele pode levar. A disponibilidade, ela não é sobre a marca, ela é sobre o princípio ativo. Hoje está aberto esse credenciamento, as farmácias estão se credenciando, aumentou o número de credenciamentos de farmácias depois da mudança do programa? Não, desde 2014 nosso credenciamento está fechado, até por ter atingido essa meta de 35 mil empresas. E o que nós temos no momento está aberto o credenciamento para aqueles municípios que possuíam a rede própria e que não tinham nenhuma empresa credenciada no programa que tem. Nós tínhamos 18 municípios nessa situação e nós já tivemos 5 municípios que cadastraram novas empresas e os outros 13, até por questões do município, por questões estruturais, ou falta internet, ou falta profissional, eles ainda não tiveram nenhuma empresa credenciada. Mas neste momento está aberto somente para estes municípios. A gente sabe que todo programa subsidiado ele é talvez um alvo preferencial de fraudes, né? Enfim, e você já foi detectado alguma fraude, algum procedimento incorreto? E caso tenha acontecido, que tipo de punição vocês efetuaram? Então, ao longo desses 10 anos e desse monitoramento regular, nós tivemos casos de empresas que tiveram irregularidades no momento da venda, e isso foi detectado e aí foi auditado pelo DenaSUS. E aí o DenaSUS faz um relatório dessa auditoria e o programa avalia e pode ser até empresa descredenciada. Nós já tivemos várias empresas descredenciadas ao longo desse tempo. E aí você vê irregularidades tanto de não ter comprovação da aquisição daquele produto, quanto de ter a assinatura diferente do cupom, é diferente do documento da pessoa. Eu posso ter vendas duplicadas, eu posso ter, e já houve casos até de CPF de falecido usado indevidamente, né? Esse problema atualmente não existe mais, porque o sistema da farmácia popular, ele conversa com o da Receita Federal. Então, a venda, ela nem acontece com esses CPFs inválidos. Quantas pessoas são assistidas hoje pelo programa? Cerca de 10 milhões de pessoas por mês. Bom, eu acho que, tirar da dúvida de que o programa vai acabar, bom, só resta torcer que haja um direcionamento para os tipos de patologia, tipo de doença, né, que as pessoas, geralmente, em função da idade, que as pessoas vão ficando mais velhas, aí vem aquela pressão alta, vem o diabetes e outras. Agora, vocês também não pensam, talvez, em ter um estudo do perfil das pessoas daqui para o futuro? Fazer um questionário, de que forma uma pesquisa de outros medicamentos que pudessem ser acrescentados ao programa? Ou retirados, ou substituídos? E está em avaliação, né? A gente vai reavaliar o elenco, mas principalmente considerando como eu posso utilizar o acesso a medicamentos de forma a otimizar os recursos da saúde. Se eu vou... Podemos ter medicamentos de alto custo, por exemplo, para doenças que não sejam tão prevalentes, né? Como é o caso de Parkinson. E podemos ter ampliação do número de medicamentos por patologia. Hoje eu tenho 4 itens para diabetes, posso ampliar esse número de medicamentos e aí eu vou estar atingindo mais pessoas. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Obrigado a você também, Paulo. meu colega jornalista.
E eu espero que o programa siga em frente, que atenda mais brasileiros ou que os brasileiros tenham mais saúde e não precisem do programa, melhorem de renda, enfim, algo que ainda vai demorar, eu acho. Você gostou desse programa? Acha que as perguntas foram corretas? Mande suas críticas e sugestões para nós. O WhatsApp é 61999661616. Pelo telefone, o número gratuito é 0800 61 2211. Para ver de novo baixar nossos programas, acesse senado.leg.br/TV. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.